Agora que nós já fizemos a alocação dos recursos, já analisamos o uso do pool de recursos como fornecedor de insumos para o projeto ou para os projetos, e também analisamos o comportamento do gestor de recursos no que ele pode ver, e comentamos até do modo Resource Usage e do modo Task Usage, vamos entender um pouco o conceito do que são as alocações dentro do aplicativo, dentro do MS Project. Nós temos o uso do recurso na atividade, os recursos que compõem o trabalho para a atividade, e temos o Resource Usage, que mostra aonde os recursos estão trabalhando. Vamos usar o modo gráfico, a tela gráfica aqui, e lembrar que nós temos nessa ferramenta uma tabela onde nós cadastramos as atividades e fizemos todos os nossos modos de apresentação de informações de atividades. E temos uma tabela de recursos, onde nós cadastramos e identificamos todos os recursos. Após isso, nós alocamos os recursos verdes nas atividades que foram representadas aqui por vermelho, gerando dentro do aplicativo uma terceira tabela. Essa terceira tabela é a entidade chamada alocações. Entendendo um pouco melhor o que são alocações, supondo diversas atividades e supondo diferentes recursos, durante a alocação, durante a atribuição dos recursos nas atividades, nós definimos a atividade e colocamos um recurso. Definimos na mesma atividade outro recurso, em quantidades específicas. Definimos na mesma atividade outro recurso. Na atividade seguinte, recurso, recurso, e assim até a conclusão do nosso trabalho. Com isso, nós informamos ao sistema que há um conjunto de atividades e há um conjunto de recursos. Foi definido um grupo, um binômio de atividade e recurso. E essa tabela é bem completa por conta das informações que vêm originárias da tabela das atividades e das informações que vêm originárias da tabela de recursos. Então, a tabela de alocação traz essas informações por referência, mas traz também outras informações específicas da tabela de alocação, que seriam campo livre, texto, campos livres, números, campos livres, sinalizadores, início e fim próprios. A alocação do recurso A pode ter uma data de início, ou seja, o recurso A pode começar a trabalhar e terminar de trabalhar numa data diferente do recurso B dentro dessa mesma atividade. Assim, a tabela de alocação tem muita informação, não só herdada ou correspondente das tabelas de recursos e atividades, como também informações próprias. Podemos ver atividades e os recursos na função da atividade, ou podemos ver os recursos e as atividades em função dos recursos. O Task Usage e o Resource Usage são os únicos modos que permitem que nós vejamos as atividades e suas alocações, ou os recursos e as suas alocações. Não há um modo onde nós só vejamos
as alocações. Para exemplificar isso, eu vou chamar o pool de recursos, abrindo no modo completo de comando e autonomia, e vou desligar todos os projetos, são parte do nosso programa, deixando que ele fique mostrando apenas o projeto Casa Feliz Unidade 6 original, que continua e permanece ligado ao pool de recursos. Dessa maneira, o que nós vemos é o pool de recursos com os seus problemas específicos só do projeto original. É como se esse pool só atendesse a esse projeto. Ainda assim, parece que os engenheiros estão sendo solicitados a mais do que existe disponível para atendimento a esse projeto. Vamos verificar então a tabela no nosso projeto, a tabela de as alocações pelo modo Task Usage, que significa recursos que produzem a atividade. E vamos verificar também pelo Resource Usage, que são aonde o recurso atua, em que atividade o recurso atua. Como foi dito, existe uma correspondência do recurso e da atividade. Na tabela de alocações do modo Task Usage, nós vamos mostrar o ID. ID é o identificador da atividade 13 e o identificador do recurso José, que originalmente é o recurso número 2, ID 2. Quando nós pedimos para apresentar o Unique ID, que é o código único do elemento da tabela, nós verificamos que 45 é o Unique ID da tabela de atividades, mas esse número grande aponta como identificador único de uma tabela nova, que é a tabela de alocações. Marcando a linha 13, informações da atividade, encontramos informações da tabela de atividades. Marcando a linha sem número, aparentemente um recurso, verificamos que é informações da alocação. Essa linha José não é um recurso, é uma alocação. 2.13 é o recurso 2 da atividade 13. E, é claro, os campos início, fim e outros campos de controle de planejamento e até anotações dessa alocação, cujo número é esse aqui. 209.729.4. Eu vou marcar José, formatando esse elemento com a cor de fundo amarelo. José 2, atividade 13, código único 209.729.4. Se nós fôssemos verificar essa mesma alocação, sob o ponto de vista do recurso, teríamos José, inserir ID, inserir Unique ID. Então, nós temos José 12, atividade 13, ainda com o mesmo código 209.729.4, confirmando que essa é uma alocação que se refere ao 2.13. No nosso exemplo, A ou A1. E nós temos as mesmas referências
1A ou A1 sendo vista de dois modos distintos. Se isso é verdade, então, se nós abrirmos na mesma janela painel superior Task Usage, painel inferior Resource Usage, nós teríamos que o binômio José Atividade, aqui embaixo seria o Task Usage. José Atividade seria equivalente a José Atividade. Isso nos faz lembrar que temos campos do tipo texto 01, campos do tipo start e campos do tipo finish. Eu vou eliminar o work e aqui embaixo eu vou eliminar o work, deixando o start e finish. Marcando então José Atividade, José Atividade, temos o mesmo número do registro da alocação, temos a início do José começando dia 4, terminando dia 8, e temos o José nessa atividade começando dia 4 e terminando dia 8. O texto seria, por exemplo, no. Aqui embaixo eu apresentaria o texto e deveríamos encontrar no. O que nos faz então pensar se é uma alocação e é um campo correspondente, deveríamos ter aqui a mesma coisa que aqui. Na versão 2003, isso era verdade. Essa informação era única, quer fosse 2.13, quer fosse 13.2. Não importa por onde olhasse, o campo seria único, como esses campos aqui são únicos. Mas o que acontece é que na versão 2007, a Microsoft duplicou os campos livres, colocando então dessa maneira, para cada alocação, um conjunto de texto 01, que aparece em função da escolha Resource Usage ou Task Usage. Isso cria uma certa confusão, mas uma vez entendido agora que existem campos livres que aparecem sob uma visão e sob outra visão, fica assim explicado essa diferença. Então podemos ter o texto 1 no e o texto 2 de forma diferente. O campo Notes aqui pertence ao recurso. Aqui pertence à alocação. O campo Notes aqui é a data. Então aqui, ao apresentar o campo Notes, encontraremos a mesma informação. Então o campo é único. Os campos livres é que foram duplicados e apresentados de acordo com o modo que é exibido. A alocação então fica clara e ela é sujeita ao recurso ou é sujeita à atividade. O modo Task Usage é mais conveniente para o gestor do projeto. Por quê? Porque ele consegue analisar os recursos necessários para a sua produção e
nas alocações específicas, embora tenhamos aqui engenheiros e aqui engenheiros, e sejam os mesmos engenheiros, da mesma origem, podemos no campo notas dizer que os engenheiros obedecem às regras da atividade 04, enquanto que esses engenheiros, no campo notas, obedecem às regras da atividade 05, identificando um planejamento detalhado, não só para as atividades, mas especificamente para o comportamento, as características, o desempenho, as especificações, os requisitos dos recursos que serão utilizados nessa atividade particular. Ainda no modo Task Usage, nós temos os campos que estariam ligados ao Assignments. Assignments é alocação. Então, temos Assignments, temos o campo Assignment Units. Sabemos que é uma alocação, não é uma alocação. E aí nós voltamos para a aula 2 e aula 3, nas unidades 2 e 3, onde temos Summary, Normal, Summary, campo Milestone, e agora temos se a linha do nosso project é um Summary, se é um Normal ou se é uma alocação. Podemos agora fazer filtros, podemos agora fazer grupos em função desse campo novo. A quantidade alocada, vamos botar aqui 1 José, 2 carpinteiros, 5 ajudantes, 1 metro cúbico. Quando nós chamamos para aparecer na linha do tempo no painel direito, temos mais, nós não temos mais um diagrama de barras, nós temos agora uma planilha de dados, uma planilha de quantidades. Aqui, 8 horas do José durante 5 dias. Aqui, 2 vezes 8 horas de carpinteiros, porque são 2 carpinteiros, durante 4 dias, visto que a atividade possui um recurso que já foi definido como calendário incluindo sábado. Carpinteiro não, ele não trabalha sábado, mas a atividade durando 5 dias, ela também trabalha sábado por causa do carpinteiro. Areia. A outra forma de alocação desse metro cúbico poderia ser direto na célula dessa planilha. 1 metro cúbico no primeiro dia e nenhum nos outros dias. Ou meio metro cúbico no primeiro dia, depois de algum tempo, mais meio metro cúbico, fazendo 1 metro cúbico. Então, a outra forma de alocação é na planilha do Task Usage, onde no Details encontramos a unidade de medida. A unidade de medida se for material. Botão direito, inserir. Já falamos dos campos do tipo Assignments. Agora vamos para os campos do tipo Resource. Resource, Work, Name, Phone, Type. Resource Type. Mais um campo Resource. Name, Initial Group. Ou seja, por causa da alocação, fazer referência tanto à atividade quanto ao recurso, ela importa e herda os campos onde esse recurso foi cadastrado. Ele é do tipo Work, esse é do tipo Material, esse é do tipo Cost, e com isso, com esses campos, podemos fazer filtros do tipo apresentar os recursos que são do tipo Work e são mão de obra própria.
Apresentar os recursos são do tipo material. E com isso é possível encontrar modos de visão, modos de informação diferentes. Ainda trabalhando o Task Usage, o gerente pode chamar o Work Contour. Work Contour é mais uma informação ligada à distribuição dos recursos. Vamos falar adiante sobre isso. E ainda, Cost Rate Table. Vamos ver se encontramos isso. Cost Rate Table são aquelas abas de custo que variavam de A a E. E para cada uma dessas abas, um valor de custo foi dado para o recurso. Um valor de referência de custo foi dado para o recurso. Só lembrando, o recurso José tinha um custo de R$15 a hora, se fosse A. E de... Não tem, então vou colocar no C, R$40 a hora, sendo C. Isso significa dizer no Task Usage que se eu escolher o José A atividade vai ficar menos cara, menos custosa. Apresentando o campo Cost de forma ilustrativa, encontramos José A custa 1.100. José tipo C custa 1.600 porque ele é mais caro. Então agora a alocação dos recursos ficou mais rica, mais detalhada. Seria uma etapa avançada da alocação, não só porque é possível alocar os recursos dia a dia. José trabalha 4 horas no primeiro dia, 8 no segundo, 4 no terceiro, 4 no segundo e 2 no sábado. É uma forma mais precisa de alocação do José. E o custo fica associado à escolha do gerente de projeto, do coordenador, do gestor. Vamos falar do Work Contour depois, mas já dá para perceber que ele saiu do conceito flat para o conceito definido, determinado. Areia não foi rateada de forma uniforme, flat. Vamos falar sobre isso depois. Vamos explorar mais um pouco o Task Usage. Botão direito, podemos esconder o trabalho. Botão direito, podemos apresentar o custo dia a dia, unidade 7. Podemos esconder, apresentar o trabalho e o trabalho da linha de base que foi preservado na unidade, que vai ser preservado na unidade 6. Temos a comparação das duas grandezas. Ou podemos escolher que vamos apresentar outras informações, são várias. Peak Units é um exemplo, é unidades máximas de consumo. E manda mostrar no menu. Ou seja, a partir de agora o nosso menu inclui Peak Units. Como é que funciona o Peak Units? Meio José, um José, meio José, meio José, um quarto de José, liberando meio José para outra atividade. 2 carpinteiros, 2 carpinteiros, 2 carpinteiros, poderia ser um carpinteiro. Para eu alocar um carpinteiro, eu preciso colocar a quantidade de horas referente ao carpinteiro. Seriam 8 horas.
teríamos um carpinteiro. Aqui seriam, por exemplo, 4 horas, daria meio carpinteiro. Pelas horas, ele calcula o máximo de utilização. Isso explorando bastante o modo Task Usage, para agora, além de ver quem atua na produção, apoiar uma alocação mais precisa e a definição de que tipo de recurso vai ser utilizado.